Fala, povo abençoado. Olha eu aqui de novo. Dessa vez eu quero ministrar o seu coração, falar com você algo muito importante para que você viva o sobrenatural, para que você tenha experiência com Deus. É necessário que você dê um passo, né? Tome uma atitude. E a Bíblia nos conta algo interessante. Lá em Mateus capítulo de número 14, 28, Pedro responde para Jesus e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ponto. Irmãos, muitas vezes a gente tem a tendência de querer ver algo da parte de Deus acontecer, né? Esse vídeo é bem direcionado para você que busca ser usado por Deus, você que busca o sobrenatural, você que busca ser usado em cura, ser usado em libertação, ser usado até na palavra de Deus, ou fazer projetos para Deus também, começar ministérios. Só que muitas vezes as pessoas esperam que as coisas aconteçam de forma inerte. Elas começam a buscar Deus e ficam ali naquela busca, naquele frenesi de busca, de oração, de jejum, tal, e nada acontece. Por que nada acontece? Porque Deus, na maioria das vezes, Deus ele é reativo. Ele reage mediante a sua ação. Ele espera muitas vezes que você acredite. E acreditar, irmãos, nada mais é do que você se mover diante daquilo que ele fala, diante daquilo que ele diz. Muitas vezes Deus diz para a pessoa: você vai pregar às nações. Mas a pessoa não faz um curso de inglês, a pessoa não estuda a Bíblia, a pessoa não faz um curso de missiologia, a pessoa não estuda a cultura de nenhum povo. Como é que Deus pode enviar uma pessoa assim despreparada? Lembra que Davi, o urso e o leão, preparou ele para o gigante. Quando ele foi enfrentar o gigante, ele já tinha experiência do urso e do leão. Então o gigante para ele só foi o quê? Uma mudança de nível. Davi já andava pela fé, ele sabia quem estava com ele. Então, nesse texto que nós lemos, nós vamos ver que Jesus ele vem andando cerca de 60 estádios, em algumas traduções, e outras 40 estádios. Isso são mais de 3 quilômetros andando sobre as águas. Ele andou mais de 3 quilômetros sobre as águas. Estava escuro, não tinha luz artificial na época, a única luz que tinha era a luz natural da lua. E Jesus vem andando sobre as águas, e naquela escuridão eles acharam que era um fantasma e começaram a ficar com medo. Eles começaram a gritar, e Jesus, ouvindo a gritaria deles, Jesus fala: Ei, calma, traduzindo para nós, relaxa, sussa, tranquilo, sou eu. E nenhum deles que estavam ali, a não ser Pedro, discerniu a voz de Jesus. Olha que interessante, no meio do medo, no meio da incerteza, no meio da insegurança, muitas vezes a gente não discerne a voz de Deus. A nossa alma subjuga aquela paz do nosso interior que diz para nós: vai dar certo. Fique em paz. No final você vai cantar hino de vitória. Eu estou no controle. Muitas vezes a nossa alma, nossas inseguranças faz isso com a voz de Deus. Mais o do 0 ao 100, né? O Pedro, que ia do 0 ao 80 rapidinho, e depois do 80 a 0 também. Deus ama pessoas assim, irmãos. Pessoas que rapidamente estão lá em cima, daqui a pouco estão lá embaixo. São pessoas que são movidas, essas pessoas são movidas pela fé, pessoas assim. E Pedro, ele discerne a voz de Jesus. Ele fala: bem, se és tu mesmo, manda ter contigo. Aí Jesus fala para ele: vem. O que ele faz? Ele desce do barco e dá um passo. E quando ele dá um passo, aquela palavra que Jesus liberou criou um caminho sobrenatural sobre as águas. As águas continuavam ali. As águas continuavam sendo águas, mas o que mudou é que agora Jesus, Filho de Deus, o Deus encarnado, liberou uma palavra. Pode vir. Essa palavra que eu estou liberando vai criar um caminho sobrenatural para você andar. E ele começou a criar esse caminho pela palavra. E Pedro, dando aquele passo, ele começou a viver o sobrenatural. Só que muitas das vezes a gente já está vivendo o sobrenatural, já está avançando, está vivendo coisas extraordinárias. Só que aí a gente olha para as ondas, como Pedro olhou para as ondas, olhou para o vento, aí ele se deu conta: nossa, eu estou andando sobre as águas, isso não é possível, isso não é para mim, não. E ele começa o quê? A afundar. Muitas vezes a gente está assim, estamos fazendo projetos, estamos vivendo pela fé, estamos fazendo coisas que a gente não tem capacidade de fazer, estamos indo em lugares que a gente não tem capacidade de ir, aí daqui a pouco bate a insegurança: nossa, mas eu estou aqui,
Nossa, mas eu tô fazendo isso. Nossa, sou eu mesmo. Aí quando você vai ver, já tá com o emocional lá embaixo. As ondas já foram embora. Aquele ânimo, aquele vigor que estava te fazendo mover já foi embora. Aí você já está afundando. Aí você começa, mas será? Mas será? O que vão pensar? O que vão dizer? Ouse dar um passo, meu querido. Ouse se movimentar. Mas o mais importante é que Jesus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que mesmo na sua incerteza, mesmo na sua insegurança, mesmo na sua incredulidade, ele se aproxima, pega nas suas mãos, te levanta de novo e diz: ô homem de pequena fé, vamos voltar para o barco, vamos continuar a caminhada. E para fechar essa palavra, tem muitas pessoas que olham aqueles que estão andando sobre as águas e tem poucas pessoas que andam sobre as águas. Qual dessas pessoas você quer ser? Você quer ser aquele que conta testemunho dos outros ou você quer ser aquele que vive os testemunhos de Deus? A decisão é sua. Se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, dê um passo e veja o sobrenatural acontecer. Fica na paz, Deus abençoe e até mais.